Boa noite, gente. Graças. Pessoal que for entrando aí, quero desejar a graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Vemos aí que estamos já com o nosso chefe online. Esperar um pouco o pessoal ir entrando na live. Clebão, se tiver alguma coisa errada aí, você vai me avisando, que é a primeira vez que eu tô fazendo live na minha vida. Eu nunca comecei uma live. Então, se tiver que mudar alguma coisa, você vai me avisando aí. O pessoal tá entrando, que vocês possam, que todos nós possamos juntos glorificar o nome do Senhor. Professor Artagno, Kelly, Daniel, meu pai, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Kelly, como eu estou aqui bem sozinho hoje, eu acho que eu vou tentar te chamar já, porque eu não gosto de ficar sozinho na live. Eu não gosto de ficar sozinho, eu preciso de companheiros para estar junto comigo. Sempre bom tá sempre de dois em dois, né, como diz na palavra de Deus. Daniel, boa noite, meu irmão, graça e paz em nome de Jesus. Tô chamando a Kelly aqui, abençoada, mulher de Deus, vaza do Senhor. Olha ela aí, ó. Ela. Só você, viu, Paulo? Hoje Só vai você. formar um trio, né? Gente do céu. Muito bom ter Boa você noite. conosco. Kelly, Duda, minhas amadas no Senhor. Não é não, Dudinha? Você fala. Gente, enquanto o pessoal tá entrando na live aí, eu queria pedir para vocês que já estão com a gente aí conectados na live, que vocês possam estar convidando aí de 5 a 10, 20, 30 pessoas aí para estarem com a gente nessa live. Que a palavra de Deus possa chegar ao máximo de vidas possíveis, que você possa ser usado aí por Deus como agente de multiplicação nessa noite aí da palavra do Senhor. Você possa estar fazendo essa live chegar aos seus familiares, aos seus amigos, a pessoas que você gostaria que estivesse assistindo essa live. Também queria pedir, em especial, acho que para o Kleber que está nos assistindo, para ele mandar um convite para o Edu da pizzaria da Arena, que ele me chamou no WhatsApp aqui, pediu para mandar para ele o link que ele não conseguiria assistir. Pediu para mandar o link para ele conseguir assistir lá da casa dele com a família dele. Graça e paz, pessoal que está entrando. Kellyzinha, Dudinha, como que vocês estão? Nós estamos bem, nós estamos super entrosadas, que a gente foi convidada bem cedo, algumas horas atrás. Tivemos meia horinha aqui para passar, mas está tudo certo. Teve uma hora de antecedência, já é o suficiente já. É muito suficiente, Paula. Como vocês podem ver, hoje vai estar um pouco diferente a live. Nós estaremos com o Kleber. Ele resolveu dar um descanso para vocês, que o pessoal estava falando que eu estava aguentando mais ele na live. Vai dar um descanso aí para vocês. E nessas próximas quintas-feiras, seremos nós que estaremos conduzindo pela misericórdia e graça de Deus, tanto eu como a Kelly, como o Daniel, o Silas e por fim o Kleber. Que Deus seja glorificado em todas as coisas. Eu queria
primeiramente, né, pedir perdão para a Kelly e para a Duda aqui, que elas acabaram me salvando, né? Porque foi uma correria. Eu havia combinado com um rapaz, né, com o Vitor, para ele fazer o louvor, só que acabou que houve um imprevisto. Houve um imprevisto, ele não conseguiria estar, ele acabou me avisando ontem de noite. E aí eu tentei correr aí, né, chamar as pessoas e Deus direcionou a Kelly e a Duda para tá me ajudando. Muita persistência e é só Deus mesmo para convencer o coração dessas duas varoas aí para estarem louvando hoje, que foi difícil. Mas glória a Deus que deu tudo certo. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Antes da gente estar indo para os louvores, eu acho que eu vou pedir para a Kelly, gente. Gente, eu gosto muito da Kelly. Eu vou pedir para a Kelly, ela tá orando para a gente iniciar. Mas antes, você sabe que horas são aí, Kelly, por favor? Que eu não peguei um relógio, eu sou despreparado. 7, 8. Que horas? 7, 8. 7, 8? Esperar mais uns 2 minutinhos, 7h10, a gente ora para iniciar e aí vocês fazem os louvores abençoados do Senhor. Enquanto a gente espera esses 2 minutinhos, eu só queria falar umas coisas rapidinho aqui para vocês, para o pessoal que está entrando, né, para o pessoal que está chegando a paz do Senhor Jesus, que Deus possa abençoar a vida de vocês, que vocês possam estar compartilhando essa live para que ela possa chegar a mais e mais vidas, mais pessoas, mais famílias, em meio a esse tempo de pandemia onde as igrejas ainda não puderam retornar, né, 100% da sua capacidade. É importantíssimo o evangelho estar sendo propagado através da internet, através de lives, através de mensagens, através dos recursos que nós temos nesse tempo. Então, que você possa, a gente de Deus aí, fazer essa mensagem chegar o mais longe, o máximo de vida que possa estar vendo essa mensagem, não porque sou eu, porque o Senhor está presente aqui. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para falar aos nossos corações. E eu creio que o Senhor vai falar o coração de cada um que está aqui essa noite. Amém. Então, que o nome de Jesus possa ser glorificado através das nossas vidas. E desde já eu peço perdão, peço desculpa se falhar alguma coisa, porque é a primeira vez eu acho que eu estou fazendo uma live, então estou um pouco perdido. Você pode estar orando para a gente iniciar, por favor? Amém. Senhor, obrigada por essa noite, obrigada pela sua presença, obrigada pela oportunidade, ó Deus, de ministrar o seu amor, que o Senhor possa receber com alegria a nossa adoração, os nossos louvores, o nosso culto, que seja um culto agradável ao Senhor, ó Pai. Eu peço que o Senhor possa estar visitando a cada um que já está aqui presente, assistindo essa live, que o Senhor possa cuidar de cada vida, cada coração, cada familiar representado, ó Pai. Eu te peço também por aqueles que não vão assistir agora ao vivo, mas que vão assistir ao decorrer dos dias, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo WhatsApp, conforme nós formos compartilhando, ó Deus. Eu peço que vidas possam ser alcançadas, que pessoas possam ser salvas, que pessoas possam ser libertas, que pessoas possam se arrepender do erro, do pecado. Eu te agradeço, ó Deus, por essa oportunidade de estar contigo. Te agradeço pelo convite do Paulo. Te agradeço pela Duda que está aqui comigo. E eu peço que o Senhor possa nos usar, ó Pai, da maneira que te agrada, ó Pai. Que a gente possa diminuir para que o Senhor possa crescer e falar aos nossos corações. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Você ouve a gente bem aí, Paulo? Oi? Você consegue ouvir a gente bem? Consigo. Bora? Pode. Já começar com a querem
frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Quero declarar uma palavra profética na sua vida. E que você possa crer que a promessa de Deus já chegou na sua vida. Que o tempo de Deus já chegou na sua vida. Que você possa declarar junto com a gente. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez, minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. A sorte de Deus mudou. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que já chegou minha vez, minha sorte Ele já mudou diante dos meus olhos. Amém. Glória a Deus. A gente vai estar fazendo mais uma. Pode, Paulo? Pode, você que manda aqui. Tá bom.
és a direção, só a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Senhor, ó Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, dizer, ó Pai, glorificar o teu santo nome, ó Pai, que é maravilhoso, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, nos prostramos aos Teus pés, ó Pai, para adorar e exaltar a Ti, ó Pai. O único, ó Pai, que merece toda glória, honra e louvor, Senhor. Ó Pai, que sejamos como Isaías, ó Pai. O Senhor pergunte, quem enviarei? Que nós possamos responder, Senhor, envia-me a mim, ó Pai. Envia-me a mim, ó Pai, para fazer a Tua obra, para chegar, ó Pai, onde o Evangelho ainda não chegou, ó Pai, para fazer a Tua vontade para a minha vida, ó Pai. Mostre, Pai, o propósito de cada um, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, toque o coração de cada um, ó Pai, que está assistindo essa live, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos ser tocados pela palavra, Pai, que será transmitida, Senhor. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meninas, glória a Deus pela vida de vocês. Sinceramente, do fundo do meu coração, eterna gratidão ao Senhor pela vida de vocês, pelo comprometimento de vocês ao reino de Deus, ao Evangelho, a amar vidas, ver vocês louvando. Gente, sério, vocês cantam demais, mano. Pode ser que não cante, mas entendeu? É demais, é uma bênção de Deus, gente. Uma bênção de Deus mesmo. Pura presença de Deus. A gente pode sentir através... É pura presença de Deus que a gente pode sentir através da vida de vocês. Então, muito obrigado mesmo, do fundo do meu coração, que vocês continuem sendo
usadas pelo Senhor a propagar o Evangelho, a louvar ao Senhor, e que através da vida de vocês o Evangelho possa se propagar a cada vez mais. E vocês continuem sendo exemplos de servos e servas do Senhor por onde vocês forem. Em nome de Jesus. Amém, Paulo. Amém. Bem, E mais uma vez eu peço desculpa a vocês Foram por duas, a tomarem gente preparou vocês duas. em cima da hora. Mas glória a Deus pela vida de vocês. Ó, o Kleber Vocês aí, viu, Paulo? Ó, querem falou que eu tô ensinando, antes que eu vim só pra te servir, ó lá. Eu tenho que ler essas coisas ainda. Então, ó, que agora trocou os papéis, ele que fica cornetando a gente que tá na live. Você é a gente, né? Que ficava cornetando ele agora. Se vocês quiserem falar algo, fiquem à vontade antes de eu dar o xizinho aqui em vocês. Só agradecer a oportunidade mesmo, motivo de louvor a Deus, a oportunidade de nós podermos estar adorando, que a Duda canta, né? Eu sou... E a gente agradece, não precisa... A gente está aqui para servir o reino e na hora que precisar, pode contar com a gente. Eu conto mesmo, hein? Você sabe. Muito obrigado. Deus abençoe muito a vida de vocês e continue usando. Amém? amém. Tchau, tchau. Boa noite, gente. Glória a Deus. Esse momento maravilhoso de louvor e adoração, onde podemos, pelo menos eu aqui, né, pude sentir muita presença de Deus através dos louvores entoados, através da vida dessas duas jovens. Eu queria pedir um favor ao Kleber ou ao Daniel, que vocês me informem, conforme for passando o tempo, quando estiver faltando aí uns 10 minutos para as 8 horas, que vocês possam estar me avisando aí nos comentários para que eu possa estar encaminhando para o final da pregação. Pessoal, chegou o nosso momento de ministração da palavra do Senhor. E eu espero que o Senhor possa estar me usando e me capacitando para esse momento e que vocês possam estar atentos a ouvir a voz de Deus. E que não seja eu, não seja aqui o Paulo, mas seja o Senhor através da minha vida. Eu queria estar orando com vocês antes da gente começar a expor a palavra de Deus. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, você aí onde está na sua casa. Se você quiser se colocar de joelhos também, não tem problema. Fica à vontade nesse momento, amém? Vamos estar orando. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu gostaria de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor, ó Deus, por essa noite, Pai. Por esse momento, ó Deus, onde nós podemos adorar e glorificar o Teu nome, ó Deus. Meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de cultuarmos ao Senhor, ó Pai, em meio a essa pandemia em nossas casas, em nossos lares, ó Deus. O Senhor tem nos dado a oportunidade de nos aproximarmos mais do Senhor, ó Deus, em meio a essa pandemia, ó Deus, onde muitos dos dias, ó Pai, nós ficamos sem ter o nosso horário de trabalho por conta da pandemia, muitos compromissos nossos foram desmarcados, nós acabamos ficando com tempo livre. E esse tempo, Senhor, possa ser investido em Ti, ó Pai, em ter comunhão com o Senhor, em leitura da Tua palavra, ó Deus, em oração, em uma busca pelo Senhor, ó Deus. Meu Deus, o Senhor sonda e conhece os nossos corações, ó Deus. Eu gostaria de pedir perdão, ó Deus, pelas falhas e pecados que nós cometemos, pelas falhas e pecados que eu cometi, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai. Que o Senhor possa nos guiar e nos mostrar, ó Deus, se há algum caminho mau em nossos corações, ó Deus. E que o Senhor possa nos trazer a um arrependimento verdadeiro e genuíno, ó Pai, para que possamos nos arrepender de nossos pecados, ó Deus, e buscar uma vida em santidade com o Senhor, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que em meio a esta noite, em meio a esta palavra, que o Senhor, ó Pai, possa falar aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um que está vendo essa live, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa, Pai, pela misericórdia e graça do Senhor, ó Deus, revigorar o nosso ser, os nossos sonhos, ó Deus, a nossa vida, em nome de Jesus, ó Pai. Meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, ó Pai, e toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, ó Deus. Dessa forma eu oro, Pai, e eu agradeço, eu peço que o Senhor possa nos visitar, ó Deus, em nossas casas, em nossos lares, ó Deus. Visita as nossas famílias, ó Pai. Em nome de Jesus.
e nos dê entendimento sobre a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, em nome de Jesus, gostaria de estar compartilhando com vocês um pouco da palavra do Senhor. E antes da gente entrar na palavra de Deus, eu só queria contar aqui rapidamente um breve testemunho dessa semana. O Kleber aí que está me acompanhando nessa correria, ele já está ciente. É uma semana um pouco corrida, onde a gente teve, eu particularmente, né, tive muitos desafios estando à frente aí, né, dessa live, dessa transmissão, de ter que estar convidando o pessoal do louvor e estar estudando a palavra e estar conciliando com a rotina de treinos e jogos. E acabou aí que aconteceu alguns imprevistos e algumas mudanças em cima da hora. E eu peço perdão aos irmãos, porque por conta desses imprevistos e dessas mudanças, a gente não conseguiu fazer a nossa arte, né, de divulgação antes. E aí acabou ficando um pouco em cima da hora. Mas Deus sabe de todas as coisas e glória a Deus pela sua vida que está nos assistindo. Eu gostaria de compartilhar e de falar um pouco com vocês a respeito de sonhos. Algo que foi ministrado há um tempo atrás no nosso culto de jovens. E é algo que vem falando fortemente ao meu coração. É algo que quando eu me deparei, quando eu parei e pude refletir um pouco, pensar um pouco, é algo que muitas das vezes acaba movendo a vida de muitas pessoas. Sabemos que o Senhor é quem deve mover as nossas vidas devem ser movidas pelo Evangelho, pela Palavra de Deus, pelo Senhor Jesus. Mas às vezes a gente acaba colocando até mesmo os nossos sonhos e as nossas ambições acima do Senhor. E isso é errado, isso é pecado. E eu queria falar um pouco com vocês a respeito de sonho, de até que ponto nós conseguimos conciliar os sonhos de Deus para as nossas vidas e não colocar esses sonhos acima de Deus, tendo assim uma idolatria, porque idolatria é tudo aquilo que a gente coloca acima do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito de José. Muitos devem conhecer a história de José, e eu gostaria de estar compartilhando com vocês rapidamente, destrinchando aí um pouco a respeito da história de José e depois aprofundar em alguns textos e alguns versículos específicos. Eu vou tentar ser bem breve por conta do tempo. E pessoal que está chegando agora na live, seja bem-vindo em nome de Jesus. Clica na setinha aí e convida o máximo de pessoas possíveis para estarem acompanhando essa live, para estarem ouvindo a palavra de Deus. A gente sabe ali que a história de José, ela se encontra no livro de Gênesis. A partir ali do capítulo 30, mais ou menos, até o capítulo 41, 42, vai falar a respeito da história de José e daí por diante. E a gente pode ver que ali, o capítulo 30 em diante, onde vai falar do nascimento de José, onde vai falar da família de José, que era uma família onde ele era o filho da mocidade, aliás, o filho da velhice de Jacó, era o filho, digamos assim, o filho favorito de Jacó, que com isso criou um ciúmes nos seus irmãos. Nós sabemos e conhecemos a história de José como um grande homem de Deus, um homem sonhador, um homem que passou por dificuldades, mas no fim pôde ver os sonhos de Deus se concretizando em sua vida. E aí a gente pode ver ao decorrer desses capítulos que José ele teve um sonho, e nesse sonho José ele via os feixes dos irmãos dele se curvando diante do feixe dele. E quando José contou esse sonho aos seus irmãos, os seus irmãos ficaram bravos, ficaram aborrecidos, ficaram enciumados com José, pois seus irmãos já tinham ciúme de José por ele ser o filho favorito do pai. Então, os irmãos eles começam a tramar algo contra José, eles começam a debater entre eles o que nós vamos fazer com José, o que nós vamos fazer com o nosso irmão, ele se acha superior a nós, ele é o filho favorito do nosso pai, o que nós vamos fazer com ele? E eles começaram a conspirar contra José. Pensaram em matar José e levar as suas vestes ao pai, dizendo que José foi morto. Pensaram em fazer coisas terríveis com José. E em meio a esses pensamentos,
eles resolveram, eles conversaram e eles viram o nome do povo, acho que não eram midianitas. Eu me confundi agora o nome do povo, mas estava passando um povo que estava indo a caminho do Egito. E quando eles viram esse povo, eles falaram: pô, não vamos matar José. José é nosso irmão, ele é sangue do nosso sangue, ele é carne da nossa carne. Vamos vendê-lo como escravo, vamos ganhar umas moedas e vamos levar as vestes de José ao nosso pai, rasgada e ensanguentada, e nós diremos ao nosso pai que José foi atacado e foi morto por um animal selvagem. E dessa maneira os irmãos de José fizeram com José. Eles venderam José como escravo e levaram as vestes ao seu pai. Obrigado, Kleber. Ismaelitas. Eles venderam José aos ismaelitas e levaram as vestes rasgadas, ensanguentadas ao seu pai, Jacó, e disseram ao seu pai: pai, José está morto, José morreu, ele foi atacado por uma fera, por um animal selvagem, e ele não resistiu, ele morreu, ele foi despedaçado. E então a palavra de Deus diz que Jacó ele ficou profundamente entristecido com isso, e em prantos, em choro, rasgou as suas vestes e chorou pela morte do filho, ficou em luto pela morte do filho. E nesse meio tempo, quando José ele foi vendido para os ismaelitas, ao chegarem no Egito, eles venderam José para Potifar. E aí é onde a gente vai entrar no capítulo 39, onde José foi comprado por Potifar. E quando José foi comprado por Potifar, Potifar viu que José ele era um homem de Deus, ele era um homem temente a Deus. E Potifar viu que tudo que José fazia prosperava, tudo que José fazia era abençoado pelo Senhor. Então Potifar ele teve uma ideia. Ele falou: eu vou colocar esse homem que eu comprei, esse homem que é meu servo, como segundo no comando da minha casa. E Potifar ele tinha um cargo alto. Então ele colocou José como segundo no comando na casa dele. E a gente pode perceber que no capítulo 39, onde José ele está na casa de Potifar, após ser vendido pelos seus irmãos como escravo, ele passou por dificuldades. Quero crer que nesse meio tempo que ele estava sendo transportado como escravo, não foi um transporte fácil, dos melhores. E quando ele foi comprado como servo por Potifar, onde ele pôde ser abençoado por Deus e se tornar o segundo no comando da casa de Potifar, a gente percebe que em cada um desses momentos, desde a venda de José até ele chegar na casa de Potifar, José ele se manteve fiel ao Senhor. Tanto é que Potifar viu isso e colocou José no segundo de comando em sua casa. E a gente percebe que a única coisa que Potifar pediu para José, falou: José, você vai ter direito a tudo, o que é meu é seu, você pode fazer o que você quiser. A única coisa que eu te peço é que você não possua a minha esposa. A única coisa que eu te peço é que você não se deite com a minha esposa. E a palavra de Deus diz que José ele era um homem bonito, ele era um homem formoso. Então a gente percebe que quando Potifar não estava em casa e José estava trabalhando, José estava gerenciando a casa de Potifar, a mulher de Potifar ela começava a dar em cima de José. Ela começava a tentar se deitar com José. E a palavra de Deus vai ser bem clara quando diz que José ele fugia disso. José ele tentava evitar isso. José ele evitava o máximo possível ficar a sós, ficar sozinho com a mulher de Potifar. Até que chegou um determinado momento, que a mulher de Potifar tramou uma armadilha para José. José estava governando, José estava na casa de Potifar, fazendo o seu trabalho que estava sendo encarregado. E então, naquele momento, ele estava sozinho e a mulher de Potifar também estava ali sozinha. Os outros escravos, os outros servos de Potifar não estavam perto. Então, a mulher de Potifar pensou: eu vou tentar seduzi-lo e vou tentar me deitar com este homem. E quando ela tentou fazer isso, agarrando as vestes de José, José, sabiamente, ele correu, ele fugiu. José, ele fugiu da aparência do mal, José, ele fugiu do erro, José, ele fugiu do pecado, mas as suas vestes ficaram na mão da esposa de Potifar. E quando ela viu essa situação, furiosa com o que aconteceu por não ter dado certo o plano dela, ela começa a gritar. Ela começa a gritar, dizendo que José tentou seduzi-la, que José tentou forçar ela a se deitar com ele. E por conta disso, os servos de Potifar, os outros servos de Potifar, eles chegam. E quando Potifar chega, ela conta a mesma versão para Potifar. Tá vendo aquele seu servo? O servo que você trouxe, que você comprou? Ele tentou se deitar comigo. Ele me agarrou e tentou se deitar comigo. E então Potifar, ele fica furioso.
e condena José à prisão, ao cárcere. E aí a gente percebe que quando José ele chega no cárcere, ele também é abençoado por Deus mesmo na prisão. Mesmo sendo de uma forma injusta, de uma forma que ele foi caluniado, a partir de uma mentira, ele foi condenado a uma prisão. A gente percebe que José ele não mudou o jeito dele de ser fiel ao Senhor, de ser temente a Deus. E aí a palavra de Deus vai dizer a partir, no final do versículo do capítulo 39, que quando José ele estava no cárcere, o carcereiro que tomava conta ali da prisão, viu que José ele era um homem de Deus, que ele era um homem correto e deixou José tomando conta ali do cárcere, ajudando ele a administrar o cárcere. E a gente percebe que Deus ele é maravilhoso, que não importa a situação que a gente esteja, o Senhor continua sendo fiel conosco, se nós nos permanecermos fiéis a Ele. E aí a palavra de Deus vai dizer que quando José ele estava na prisão, ele se depara com duas pessoas. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe, que estavam presos também. E esses dois também, eles têm sonhos e eles ficam ali angustiados sem saber o significado desses sonhos, sem saber o que estava acontecendo, sem conseguir entender o que eles tinham sonhado. E José, percebendo isso, chegou aos dois e perguntou: o que angustia o coração de vocês? Por que vocês estão angustiados? E então o copeiro e o padeiro relatou o sonho deles a José. E após eles contarem o sonho deles, José interpretou os sonhos de forma correta. E a gente pode perceber que no capítulo 40, quando José interpreta esses sonhos de uma forma correta, ele diz ao copeiro-chefe que em 3 dias ele voltaria para o palácio e voltaria a servir o rei. E ele diz ao padeiro que em 3 dias ele acabaria sendo morto. Essa foi a interpretação de José ao sonho dos dois. E ele pede algo ao copeiro-chefe, que quando ele fosse reintegrado ao palácio, a estar servindo o rei, a estar servindo a Faraó, que ele se lembrasse de José, que se lembrasse que José estava preso. E aí, quando a gente chega no capítulo 41, a palavra de Deus diz que Faraó ele tem sonhos, e ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. Então, após 2 anos se passarem, o copeiro ele se lembra que existia um homem de Deus que estava na prisão, que havia interpretado o sonho dele. Então ele diz a Faraó: existe um homem, existe uma pessoa que pode interpretar o seu sonho. E então Faraó manda chamar José. E então José interpreta os sonhos de Faraó da maneira correta. E mais uma vez, para a glória de Deus, a gente vê que Deus era com José, porque José se permaneceu fiel a Deus. E então Faraó vê que Deus é com José e diz: você vai passar a governar o Egito. Porque a interpretação do sonho de Faraó é que o Egito iria passar por 7 anos de escassez, 7 anos de um momento onde não teria alimento, onde não teria comida, e 7 anos de bonança, onde iria superabundar o alimento, onde iria superabundar os gados, as vacas, os bois, os animais, e seria um tempo de bonança. E então Faraó, vendo que José era um homem temente a Deus, era um homem de Deus, encarrega José para governar o Egito, para ser governador do Egito e administrar dentre esses 14 anos. 7 anos de bonança e 7 anos de escassez. E chegando até esse ponto, para não me estender muito até o final da história de José por conta do tempo, eu queria trabalhar 6 pontos com vocês. 6 pontos com a gente que Deus falou ao meu coração. O primeiro ponto não desista dos sonhos que Deus te deu. Não desista dos sonhos que Deus te deu. A gente vai ver lá em Gênesis, capítulo 37, do versículo 5 ao versículo 7. A gente vai ver que a palavra de Deus diz da seguinte forma: teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Esse foi o sonho que José teve. Esse foi o sonho que Deus deu a José. E a gente percebe que é algo maravilhoso. Que mesmo os irmãos de José tendo ciúmes de José, José não se deixou ter medo disso.
José não se deixou temer pelas circunstâncias externas. Ele acreditou e confiou no sonho que Deus deu a ele. Então, primeiro ponto, não desista dos sonhos que Deus te deu. Os sonhos que Deus deu a cada um de vocês. Pode ser que às vezes a gente esteja se confundindo. A gente esteja colocando nossos sonhos, sonho de nós, homens, carnais, acima dos planos e dos sonhos de Deus para a nossa vida. E eu te convido, assim como José fez, confie em Deus. Confie em Deus, confie no processo de Deus, confie no processo de Deus em meio ao sonho que Ele deu a cada um de vocês. Eu não sei qual que é o sonho que Deus colocou no coração de vocês. Eu não sei se é um sonho profissional, se é um sonho familiar, se é um sonho ministerial. Eu não sei, mas Deus sabe, sonda e conhece o coração de vocês. Confie no processo de Deus. Acredite nos sonhos que Deus colocou no coração de vocês. Coloquem Deus acima de todas as coisas, assim como José fez. Não desista dos sonhos que Deus deu a cada um de vocês. E o segundo ponto é que as circunstâncias ao nosso redor não devem nos influenciar, não devem influenciar o nosso caráter de uma forma negativa. A gente pode ver aqui no capítulo 37 ainda, do versículo 26 ao versículo 27, a palavra de Deus ela vai dizer: Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é o nosso irmão, é nossa carne e é nosso sangue. E todos os irmãos concordaram. E a gente percebe que mais para frente, ainda no capítulo 37, no versículo 36, a palavra de Deus vai dizer: Entre mentes, os midianitas venderam José ao Egito, a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Então a gente percebe que em meio ao sonho de José, em meio às circunstâncias que José está vivendo, aonde ele teve um sonho, que Deus deu um sonho a ele, foi revelado a ele um sonho. E em meio a esse sonho houveram dificuldades. José foi vendido pela sua própria família. Foi vendido para um lugar onde ele não conhecia, foi para um lugar onde ele não conhecia as pessoas, em uma situação onde ele não teria controle nenhum, nem perspectiva nenhuma de vida, a não ser servir a outras pessoas, porque ele foi vendido como escravo. E aí, às vezes, a gente pode se perguntar: Senhor, o Senhor me deu um sonho. Por que eu estou passando por certas dificuldades? O Senhor me deu um sonho, mas está indo tudo contrário, o Senhor me falou. No sonho de José, os feixes dos irmãos se curvariam perante ele, mas ele estava sendo vendido como escravo. Ele estava sendo vendido como escravo, ele queria servir. Então, às vezes pode chegar um momento em nossas perspectivas de vida que a gente pode pensar: será que esse sonho realmente era de Deus? Será que eu estou fazendo o que é correto? Será que o Senhor ele se esqueceu de mim? Será que o Senhor ele virou a face de mim? Meu irmão e minha irmã, não deixe as influências externas mudarem o seu caráter. Não deixe as circunstâncias externas influenciarem vocês negativamente. Saibam quem vocês são em Deus. Saibam os sonhos que Deus tem no coração de vocês, tem para cada um de vocês, e confiem no processo de Deus, confiem nos sonhos de Deus. Não deixem de duvidar, não deixem de desacreditar, por mais que as circunstâncias sejam adversas, assim como foi na vida de José. A gente aprende com José que mesmo em meio às dificuldades nós devemos perseverar. Nós temos que perseverar em Deus e acreditar que Deus ele é maravilhoso, que Deus ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele prometeu em nossas vidas. E no terceiro ponto, é justamente isso que eu estava falando agora, a respeito de nós não nos perdermos a nossa essência em Deus. Mantenha a sua essência em Deus e seja fiel a Ele. A gente vê que ao decorrer dessa história de José, é uma história maravilhosa. José ele nunca deixou de ser fiel a Deus. Nunca, por mais que ele passasse por momentos de dificuldade. Foi vendido como escravo, foi segundo no comando na casa de Potifar, depois ele foi para a prisão e depois se tornou governador do Egito. Em todos esses momentos, a palavra de Deus diz que as pessoas viram que José era um homem de Deus. E por conta de José ser um homem de Deus, ele prosperava. Meus irmãos, não se deixem influenciar pelas circunstâncias que estão ao redor de vocês. Não deixem as circunstâncias
transformar o caráter de vocês de uma forma negativa, mas se mantenham firmes, enraizados na palavra de Deus, em quem vocês são em Deus, em quem nós somos em Deus, no sonho que Deus nos deu. Mantenham-se fiéis ao Senhor, mantenham-se íntegros a Deus, aos princípios da palavra de Deus, mantenham-se tementes a Deus, fujam do pecado, fujam dos erros, se arrependam. Quando errarem, se arrependam, busquem o arrependimento em Deus. Busquem ter uma vida fiel a Deus, temente a Deus, a ponto das pessoas olharem você passando e falar: eis que eu vejo um homem de Deus, eis que eu vejo uma mulher de Deus. Não pela condição financeira que você tem, não porque as coisas estão dando certo na sua vida, mas por quem você é, na sua essência, não pelos bens, mas por quem você é, pelos princípios da palavra de Deus. Que as pessoas possam nos olhar e ver: eu vejo um homem e uma mulher de Deus. Eis que aquele homem, eis que aquela mulher são homens e mulheres tementes a Deus. E a gente pode ver que na vida de José foi desse jeito. Quando José ele chegou na casa de Potifar, no capítulo 37, 39 e 40, José ele nunca deixou de dar o seu melhor. Ele nunca deixou de cumprir os seus deveres. Seja quando estava preso, seja quando estava governando. Ele sempre deu o melhor dele, independente da circunstância que ele estava vivendo. Independente do momento que ele estava passando. Ele se manteve fiel a Deus, ele se manteve fiel aos princípios bíblicos, aos princípios da palavra de Deus, aos princípios de Deus. Ele se manteve fiel. E ele prosperou em cada lugar que ele passou. E a gente vê que quando ele estava na casa de Potifar, Potifar diz: eis que eu vejo que você é um homem de Deus. Tudo que você coloca as mãos prospera. Então você vai ser o segundo no comando na minha casa. E da mesma forma, quando José interpretou o sonho de Faraó, Faraó diz: eis que eu vejo que você é um homem de Deus. Então eu vou te colocar como governador do Egito. E assim se fez na vida de José. Para a glória de Deus, por onde José passou, ele se manteve fiel ao Senhor. Ele se manteve crente na palavra de Deus. Ele se manteve crendo nos sonhos que Deus tinha revelado para ele. Ele não se deixou moldar por este mundo. Ele não se deixou moldar pelos pensamentos do mundo. Mas ele se manteve fiel a Deus. É uma palavra que eu estou falando bastante a respeito da fidelidade. Porque eu acho que hoje em dia, no tempo que nós vivemos... Obrigado, Kleber, eu já estou encerrando. Hoje em dia, no tempo que nós vivemos, é muito normal. A gente passa por diversos lugares, por diversas pessoas, e é muito normal a gente ver infidelidade. Infidelidade no casamento, infidelidade nos relacionamentos, infidelidade nas amizades, e muitas das vezes até mesmo infidelidade entre religiões, entre pessoas. E por isso que eu estou batendo bastante nessa tecla de sermos fiéis ao Senhor, de sermos fiéis a Deus, de sermos fiéis ao Deus da palavra, de sermos fiéis à palavra de Deus, de sermos fiéis à promessa que Deus nos deu, de sermos fiéis àquilo que Deus tem em nossas vidas, de sermos fiéis ao plano de Deus para as nossas vidas. É importante que sejamos fiéis a Deus. E a gente aprende muito isso com José, em cada dificuldade que ele passou, em cada momento que ele passou. Desde que ele foi vendido como escravo pelos irmãos, pela própria família, até ele chegar à casa de Potifar e depois ser preso novamente, e depois se tornar governador do Egito, José se manteve fiel ao Senhor. Fidelidade a Deus. E para o quinto ponto, para a gente caminhar para o final, não se deixe abater pelo que os outros vão dizer sobre você. Saiba quem você é em Deus. Meus irmãos, vai chegar um determinado momento de nossas vidas, da nossa caminhada, um determinado momento da concretização dos nossos sonhos, dos sonhos de Deus para as nossas vidas, que a gente vai passar por tempos de dificuldade. Tempo onde pessoas vão levantar mentiras e calúnias contra nós. Tempo onde pessoas vão tentar nos parar, tentar destruir os sonhos de Deus para as nossas vidas. Mas a gente aprende com José, que se a gente se manter fiel a Deus, por mais que as coisas deem
tenham dificuldade em meio a esse caminho. Se nós nos mantemos fiéis a Deus, nós seremos mais do que vencedores. Pois a palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. E, meus irmãos, não é um mais que vencedores, que nós vamos ter todas as vitórias na nossa vida aqui terrena. Não, meus irmãos. Para mim e para você que somos servos de Deus, somos filhos do Deus Altíssimo. O mais que vencedor é por mais que passemos por tribulações, por dificuldade, por prisões, por cárceres, por barreiras nessa vida terrena. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Chegará um momento onde Cristo Jesus retornará e irá arrebatar a sua igreja. E nós seremos mais que vencedores com Cristo Jesus. Meus irmãos, chegará um momento em nossas vidas, assim como foi na vida de José, quando ele estava na casa de Potifar, onde a mulher de Potifar inventou uma mentira contra José, dizendo que ele tentou se deitar com ela, mas José ele se manteve fiel a Deus, ele sabia quem ele era em Deus. José não deu brecha para o erro, José não deu brecha para o pecado, se manteve fiel e temente a Deus. Ele sabia quem ele era em Deus e nada do que as pessoas dissessem, e nada do que as pessoas falassem iria mudar os princípios bíblicos dele. Nada iria mudar os princípios de Deus na vida de José. E nós temos que nos apegar a isso. Nada pode mudar os princípios de Deus em nossas vidas. Por mais que pessoas tentem inventar mentiras sobre nós, por mais que pessoas tentem inventar calúnias sobre nós, nós temos que nos permanecer fiéis a Deus. Por mais que as coisas estejam dando errado, por mais que por conta de mentiras e calúnias nós soframos consequências, nós temos que nos manter fiéis a Deus. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós temos que amar os nossos inimigos. E a gente percebe que Deus foi fiel na vida de José. Por mais que as pessoas inventaram uma mentira, e por conta dessa mentira José foi preso, foi necessário José chegar na prisão para que Deus concretizasse o sonho da vida dele. Meus irmãos, os momentos de dificuldade que nós passamos são necessários para o nosso aprendizado. O momento de dificuldade, o cárcere que a gente passa, o deserto que a gente passa, é um processo pedagogo. É um processo onde Deus vai nos ensinar, onde Deus vai nos capacitar, onde Deus vai nos instruir. Então, que a gente possa se manter fiel a Deus, que a gente possa aprender com o Senhor, mesmo nos momentos de deserto. Meus irmãos, José ele aprendeu com o Senhor no momento que ele ficou no cárcere. E ele se manteve fiel a Deus. A palavra de Deus diz que o carcereiro viu que José era um homem de Deus. E José ele passou ali a governar o cárcere. E José ele se depara com duas pessoas e interpreta o sonho dessas duas pessoas, do copeiro e do padeiro. E então, após 2 anos se passarem de José na prisão, o copeiro-chefe ele lembra de José e diz a Faraó: eis que eu conheço um homem que interpreta sonhos. E então José é tirado da prisão, interpreta o sonho de Faraó ali no capítulo 41 de Gênesis. E no capítulo 41 em diante, Faraó constitui José como governador do Egito. Meus irmãos, o que a gente pode aprender com a história de José no 6º e último ponto? Confie no processo de Deus. Tenha confiança em Deus. Confie que por mais que tenhamos dificuldades, o Senhor ele é conosco. O Senhor ele é contigo. O Senhor ele é com cada um de nós. Confie nos sonhos de Deus para a minha vida e para a sua vida. Creia que o Senhor ele é fiel e ele há de cumprir os planos dele para as nossas vidas. Que nós possamos ter confiança em Deus, que nós possamos nos manter fiéis a Deus e ter entendimento que os processos que nós passamos ao decorrer da caminhada com Deus, sejam situações de dificuldade ou sejam situações de bênção, de bonança, tudo é um aprendizado. Tudo é para nós nos aperfeiçoarmos em Deus. Confie em Deus. Confie no processo de Deus para mim e para a sua vida. Não aceite os pecados. Fuja dos pecados, assim como José. Se arrependa dos pecados. Busque a santidade ao Senhor. Não se esqueça quem você é em Deus. Não deixe que a opinião do mundo, não deixe que o mundo tire a sua essência em Deus. Não deixe que o mundo desconverta os princípios de Deus em sua vida. Mantenha-se fiel aos princípios de Deus, aos princípios bíblicos. Seja arraigado e alicerçado nos princípios de Deus, na palavra de Deus. Que os sonhos de Deus vão se concretizar na minha e na sua vida. Não sei quais são esses sonhos. Mas eu sei que um sonho em especial
vai se concretizar, que é nós estarmos com o Senhor, na morada eterna, glorificando e exaltando ao Senhor, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, louvando ao Deus Todo-Poderoso quando Jesus vier e arrebatar a sua noiva. Então se mantenha fiel a Deus, se mantenha fiel ao Senhor, aceite o Senhor Jesus de todo o seu coração todos os dias e busque viver a verdade da palavra de Deus, busque viver a palavra de Deus em essência. E por mais que você passe por dificuldades, não se esqueça que Deus está contigo. Não se esqueça que Deus é contigo. Por mais que pareça que Ele não está, por mais que esteja tudo calmo, que você não consiga sentir a presença de Deus ou ouvir a voz de Deus, confie que Deus está contigo. Deus está conosco, meus irmãos. Mantenha-se fiel ao Senhor. Mantenha-se fiel a Deus. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa ministração. Que Deus possa ter falado aos nossos corações, que Deus possa ter falado fortemente em nossas vidas, que nós possamos levar essa palavra para o nosso dia a dia, que nós possamos exercer e praticar essa palavra. Eu gostaria de orar com vocês rapidamente. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja glorificado, ó Pai, que essa palavra possa ficar arraigada e alicerçada em nossas vidas, em nossos corações. E que nós possamos vivê-la, Deus. Viver a Tua palavra. Viver, ó Pai, o Senhor em nossas vidas. Viver para a glória do Senhor, ó Pai. Por mais que passemos por momentos de dificuldade, que possamos nos manter fiéis a Ti, ó Deus. Ó Deus, restaura a nossa fé e a nossa confiança no Senhor, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Reviva os sonhos do coração dos Teus filhos, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, reviva a confiança dos Teus filhos em Ti, ó Pai. Visita cada coração, ó Deus, cada vida, ó Deus. E traga conforto, traga fé, traga segurança, ó Deus, de que o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, ó Deus. Meu Deus, traga arrependimento em nossos corações e mudança de vida, ó Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, traga um avivamento em nossa nação, ó Pai, em nossa vida, ó Pai. Nós amamos o Senhor e nós clamamos a Ti, ó Deus. Tem misericórdia de nós, ó Pai. E assim como José, que nós possamos perseverar em Ti e confiar no processo de Deus para as nossas vidas, ó Deus. Assim nós oramos e nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e confiamos em Ti, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Que possamos viver a palavra de Deus e que possamos ser esses homens e essas mulheres, que por onde nós passamos as pessoas nos olham e veem e apontam. Eis que eu vejo um homem e uma mulher de Deus. Que possamos ser pessoas que influenciam esse mundo com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, meus irmãos. Podem contar conosco nas orações e tudo que vocês precisarem. Podem contar comigo, com o Kleber, com o Daniel. E eu espero vocês aqui de novo na quinta-feira que vem, tá bom? Um beijão. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Tchau, tchau.